Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. E nós estamos hoje meditando nas referências do capítulo 11, né? Estamos iniciando a nossa meditação nas referências do capítulo 11, né? Mas, então, vamos fazer a leitura novamente do capítulo completo, né? Para que os irmãos, ao ouvir, sabe de que nós estamos falando, tá certo? Tá? E eu queria já, antes de começar a leitura da mensagem, falar com os irmãos, né? Aqueles que ainda não estão inscritos no canal, que se inscrevam, irmãos. Inscrevam no canal, ative o sininho para receber as notificações sempre que chegar um conteúdo novo, e que vocês também possam dar aí o like, o joinha ou a curtida, viu? Tá bom, irmãos? Tá? Vocês fazendo isso, vocês estão me ajudando a ganhar mais almas, a alcançar mais pessoas, né? Para ganhar mais almas para o reino de glória do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, Ele nos recompensará por tudo isso, tá bom, irmãos? Livrarmos as pessoas das garras do Satanás, né? O mundo jaz no maligno, diz o Senhor Jesus, né? E a única maneira das pessoas escaparem da condenação eterna é aceitando a Jesus, né? E para aceitar Jesus precisa ouvir a palavra de Deus, né? E para ouvir nós precisamos pregar. A palavra tem que chegar até as pessoas. E para chegar até as pessoas, nós precisamos fazer essa união de forças, né? Vocês se inscrevendo no canal, dando o joinha, o ok ou a curtida, né? E até mesmo tá repassando nossos vídeos, né, para as pessoas que vocês sabem que está precisando de Deus, tá bom, irmãos, tá? Aqueles que estão bem de saúde, bem empregado, bem de salário, tá tudo uma maravilha, né? Eles acham que não precisam de Deus, mas aqueles que estão com qualquer tipo de problema nessas áreas que eu acabei de citar aqui, né? Seja no lar, na vida conjugal, seja na saúde da pessoa ou de algum familiar, ou seja no desemprego. Então essas pessoas estão precisando sim de Deus, ainda que não reconheçam, não entendam, não saibam pedir, mas a palavra que eu prego ensina as pessoas, faz com que elas entendam, né? E comece a clamar a Deus de maneira correta para poder receber de Deus todo o bem que as pessoas, que o Senhor quer fazer a cada um de nós de acordo com as nossas necessidades, tá bom, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Vamos então já, o título da mensagem é Romanos capítulo 11, o futuro de Israel, né? Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes escolheu, ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei em busca e buscam a minha alma. Elias, né, pensando que estava só, que estava sozinho, clamou a Deus dessa forma, né? E Deus respondeu para ele, né? Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal, né? Assim como também agora neste tempo ficou um resto segundo a eleição da graça. Pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos, como está escrito: Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até ao dia de hoje. Aleluia, Pai. E Davi diz: torne-se-lhes a sua mesa em laço, e em armadilha, e em tropeço, por sua retribuição. Escureçam-se-lhes os olhos, para não verem, e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum.
mas pela sua queda veio a salvação dos gentios, para os incitar à emulação. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua eleição, e a sua diminuição, a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Vamos repetir este versículo. E se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição, a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério. Isto Paulo falando com os gentios, para ver se de alguma maneira posso incitar a emulação os da minha carne e salvar alguns deles. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? E se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. Aleluia, Pai. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambuzeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Ou seja, se Deus não poupou os de casa, quanto mais os de fora, né? É como um pai em casa com seus filhos, né? Um pai em casa, todas as casas têm regras, né? Para que sejam cumpridas, que sejam obedecidas, né? Então o pai determina as regras para os filhos, né? E ali coloca, e os filhos é obrigado a cumprir. O pai não precisa falar todo dia quais são as regras da casa, né? O pai dá ali as regras, né? Conversa, reúne, acerta as ideias e fala, é para ser assim, assim, assim e assim, né? Então, se o pai cobra isso dos filhos em casa, muito mais dos de fora que vier naquela casa, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Porque Deus não poupou, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupará, não poupe a ti também. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, né? Mas para contigo a benignidade de Deus, que se permaneceres na tua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado, né? Vamos repetir esse versículo aqui. Considere, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, né? Severidade, mas para contigo, né? A benignidade de Deus, se permaneceres na tua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar
a enxertar. Porque se tu foste cortado do natural zambuzeiro, e contra a natureza, enxertado na boa oliveira, quanto mais estes que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Ou seja, o endurecimento de Deus com os filhos, né? Foi exatamente para trazer aqueles que não eram filhos, aqueles que estavam renegados, né? Para que todos eles se achegassem e depois o Senhor torna novamente a reenxertar os que eram filhos que foram ali cortados, né? E assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E este será o meu concerto com eles, quando eu tirar os seus pecados, assim que quanto ao evangelho são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Ou seja, por causa da palavra de Deus, aqueles que o rejeitam tornam-se inimigos, né? Porque rejeitaram a palavra de Deus, que é Jesus em palavra, né? Tapar os ouvidos para não ouvir a palavra de Deus, né, significa não aceitar Jesus, não querer receber Jesus, não querer ter Jesus, não receber o perdão de Jesus e não receber a salvação. Mas volto e digo, enquanto você tem fôlego de vida, sempre há tempo. Volta hoje, porque amanhã é tarde demais, né? E aqui a palavra afirma, assim que quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Ou seja, a promessa de Deus aos pais, né, sobre os filhos, o Senhor permanece com essa palavra firme, com os braços estendidos e com as mãos abertas, esperando os filhos voltarem para o receber. O filho pródigo volta e o pai o recebe com festa, com gozo e alegria no seu coração, né? Então volta, filho pródigo, volta hoje, meu filho, volta hoje, meu irmão, volta hoje, minha irmã, você está desviado, você vai morrer sem salvação, volta hoje. E você que é ímpio, que não aceitou Jesus ainda, que é incrédulo, procura ler e crer para você aceitar Jesus e não, a sua alma não se perder. Volta hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Ou seja, o bem que o Senhor nos faz, que Ele nos dá, que Ele nos concede, né? Ele não toma de volta para trás. Ele entrega e só depende de nós para poder segurar, ficar firme, né? Recebendo todo o bem que o Senhor nos faz. Porque o Senhor não toma de volta, né? Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. O Senhor não arrepende do bem que Ele faz a nós, né? Aos seus filhos, né? De um modo geral. Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles, né? Ou seja, aqueles que eram filhos desobedeceu, foi embora, deu as costas, partiu, o Senhor pega os de fora e coloca no lugar para poder suprir o lugar do filho de acordo com as suas necessidades. E fazem todo tipo de bem para aquele que não era, que não é, mas que passou a ser porque o filho foi desobediente e virou as costas e foi-se embora, deu no pé, né? Então aquele que não era passa a ser, é recebido como filho em casa e recebe todos os cuidados da parte do Senhor, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, porque assim como vós também antigamente foste desobedientes a Deus, mas agora alcançaste a misericórdia pela desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes para também alcançarem a misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada.
porque Deus encerrou a todos debaixo de desobediência, para com todos usar de misericórdia. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Por isso que Deus não faz, a palavra de Deus afirma que Deus, o Senhor, não faz acepção de pessoas. Somos todos iguais perante Deus. Todos, sem exceção. Sem exceção. Não tem rico nem pobre, grande nem pequeno, nem de casa nem estrangeiro. Somos todos iguais, né, perante Deus, né? Aleluia, Pai. Hino de adoração a Deus. Ó profundidade das riquezas, também da sabedoria, como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Aleluia, Pai. Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor. Irmãos, vamos já passar aqui de imediato para as referências, né? Para que nós possamos ajudar a elucidar o entendimento de cada irmão, né? De todos aqueles que me ouvem, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Romanos capítulo 11, versículo 1, está escrito o seguinte, né? Aleluia, Pai. Aleluia, Pai. Do 1 até o 7. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Porque também eu sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Isto Paulo nos falando. Paulo falando a nós, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Porque também eu sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes escolheu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias? Como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares. E só eu fiquei, e buscaram a minha alma, e buscam a minha alma. Né? Elias clamou a Deus dizendo, né? Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares. E só eu fiquei, e buscam a minha alma. Mas, que lhe diz a resposta divina? Né? Elias clamou a Deus dessa forma, irmãos, exatamente quando ele, após vencer ali os 850 falsos profetas, 450 de Baal e 400 de Azer, né? E quando Jezabel, né? A prostituta Jezabel, esposa do rei Acabe, né? Aquela que destruiu, né? Todos tantos quantos veio até ela, né? Ela, quando soube que Elias tinha feito isso, ela jurou dizendo, né, que não entraria à noite, mandou recado para Elias, mandou dizer para Elias, que não anoiteceria aquela noite sem que ela bebesse o sangue de Elias. E Elias temeu, porque ele sabia o que ela tinha feito aos outros antes dele, né? Ele sabia, ele tinha conhecimento disso. E ele temeu e fugiu, bateu em retirada, escapa, fugindo de medo dela, que ela matasse ele, né? E o Senhor ele escondeu numa caverna, e o Senhor sacudiu ele, por causa dessa atitude dele, por causa desse temor no coração dele. Porque bastava ele clamar a Deus, Jezabel não teria poder nenhum contra ele, né? Bastava, ele já tinha provado para Deus, para ele mesmo, ou seja, Deus tinha provado para ele, melhor dizendo, o quanto o Senhor era com ele, quando desceu fogo sobre o altar e consumiu o holocausto e consumiu todo aquilo que a lenha e até a água que tinha. Deus tinha provado para Elias o quão
o quanto o Senhor era com ele. Ele não tinha que temer, apenas crer, né, e enfrentar Jezabel, né? E aí ele clamou dessa forma para Deus, né? E Deus respondeu para ele, né? Mas que diz, né? Ele clamou: Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma. Mas que lhe diz a resposta divina, ou seja, a resposta de Deus? Reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. Ou seja, que não comeram na mesa de Jezabel para fazer os caprichos dela e ela os consumir. Ainda tinha 7.000 homens. É homem toda a vida, né? 7.000 homens de Deus, guardado por Deus, separado por Deus, capacitado por Deus. É homens para poder botar fogo no mundo inteiro, destruir toda a terra. É homens que, levantando as mãos para os céus, clamando a Deus, cai fogo do céu e consome tudo quanto estes homens pedir. Assim como Elias pediu e destruiu 850 falsos profetas de Baal e Jezabel, né? De Baal e de Azer, né? Destruiu 850, consumiu o holocausto, consumiu a lenha, bebeu a água, até as pedras que foi feito o altar virou pó, não sobra pela oração de Elias. Então imagina 7.000 homens reservados por Deus, clamando ao mesmo tempo de mãos levantadas, né? O céu vem abaixo, irmãos, na expressão da palavra, pela força da fé, pelo poder desses homens de Deus, né? Não existe poder nenhum na terra que possa vencer esses homens, né? De maneira nenhuma, né? Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Santo é o teu nome, Senhor. Reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. Vocês imaginam o valor, o quilate de cada um desses 7.000 que não dobraram, né? Varões extremamente valorosos, né? Varões assim que não iam em conversa, em lábia, em nada. Aqueles homens que, exatamente da forma que a palavra fala, examinai os espíritos para saber de que espírito sois. São varões valorosos, varões prudentes, temente a Deus, né? Varões que verdadeiramente, né, examina os espíritos. São inabaláveis pelo poder de Deus na vida de cada um deles, né? Assim, pois também agora, neste tempo, ficou um resto segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça não é graça. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Santo é o teu nome, Senhor. E aí a referência diz, né? Rejeitou Deus o seu povo? Paulo passa a explicar que a rejeição de Israel por Deus é apenas parcial e temporária. Ou seja, apenas numa parte de pessoas. E apenas por um espaço de tempo. Mas o Senhor, a seu tempo, estaria reunindo esse povo tudo novamente outra vez e salvando a todos. Isso é que Paulo afirma aqui, né? Paulo passa a explicar que a rejeição de Israel por Deus é apenas parcial e temporária. Israel finalmente aceitará a salvação de Deus em Cristo. Para uma análise de como esse capítulo se encaixa no argumento de Paulo, nos capítulos 9 ao 11. Ver o estudo, Israel no plano divino para a salvação. Página 1715. Ou seja, aqueles que deram as costas à palavra, deu de ombro e foi embora, o Senhor tornaria ou tornará a trazê-lo de volta novamente a seu tempo, né?
Aleluia, Pai, louvado seja Deus. 11:5, a eleição da graça. Esta expressão refere-se ao desígnio gracioso de Deus ao enviar seu Filho ao mundo para salvar a todos quantos nele crerem, né? E exatamente isso aqui aconteceu. Os que viraram as costas e deu de ombro foi exatamente antes da vinda de Cristo. Porque depois que Jesus veio e implantou o plano de salvação através da fé, né, justiça e graça, aí os corações se derretem, né? Pelo amor de Cristo derramado nos nossos corações, o homem não aguenta e se entrega a Cristo por amor, né? Tem até expressões que diz, né, aquele que não vem por amor virá pela dor, né? Mas que vem, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? Muitas vezes o Senhor até permite que algumas pessoas sejam acometidas de enfermidades graves e incuráveis, né? E morre com elas, né? Exatamente para a salvação da sua alma. Morre o corpo, né? O corpo vai para o pó, mas a alma é salva e o espírito volta para Deus. O Senhor até permite muito aqueles coração duro que não aceita Jesus por nada, não se arrependem, não se entregam, né? O Senhor até permite que eles sejam acometidos de graves enfermidades incuráveis, exatamente porque o Senhor não quer, por amor daquela alma, o Senhor não deixa que aquela alma se perca e vai queimar no fogo do inferno, né? Então o Senhor permite que ela seja acometida de enfermidades incuráveis, né? Exatamente para a salvação, mas não morre sem a salvação. O corpo morre, morreu com a enfermidade, o corpo vai para o pó, mas o espírito volta para Deus e a alma vai descansar para a vida eterna, né? O Senhor até permite isso quando o coração é duro demais, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Mas aqueles de coração mole, aqueles que entendem, que recebem, que aceitam, o Senhor não só cura a enfermidade do corpo, mas também salva a alma. É lindo demais o plano de Deus para a salvação, irmãos. É lindo demais, né? Esta expressão refere-se ao desígnio gracioso de Deus ao enviar seu Filho ao mundo para salvar a todos quantos nele crerem. É preciso crer em Jesus Cristo, irmãos. Para se salvar é preciso crer em Jesus Cristo. A eleição provém do propósito salvífico de Deus antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 1, versículo 4. A partir da vinda de Cristo e da sua morte e ressurreição. A eleição inclui todos que creem e obedecem a Cristo e ao Evangelho. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Sendo assim, tanto Deus quanto o homem atuam na eleição. O alvo da eleição da graça, é o homem ser santo e inculpável diante de Deus. Efésios capítulo 1, versículos 4. Confira em Romanos capítulo 3, versículo 22. Romanos capítulo 4, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 16. Romanos capítulo 11, versículo 11 ao 24. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19 e 20. Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 10. Ver o estudo, eleição e predestinação, página 1808. Né? Aonde é que o homem entra nesse plano aqui? Quando o homem se dispõe, coloca nas mãos de Deus, como instrumento nas mãos de Deus, e ele sai pregando o Evangelho de Cristo. Então aí o homem, ele coopera com Deus nesse plano de salvação, né? Porque Deus quer que as pessoas venham a Ele, exatamente aceitando a Jesus através do seu entendimento, né? Não é por força nem por violência, né? E sim por fé e graça, né? Que vem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Através da fé o homem pratica a justiça e recebe a graça do Senhor, aceita Jesus e recebe todo o bem que o Senhor quer fazer e passa a ser um filho obediente, né? Cordeiro de Cristo, passa a ser filho de Deus e cordeiro de Cristo do reino dos céus para toda a eternidade. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? Ver o estudo, eleição e predestinação, página 1808, né? De Romanos, né? De Efésios,
capítulo 2, versículo 10. Ver o estudo, eleição e predestinação, página 1808. Né? Romanos, capítulo 11, versículo 7. Os outros foram endurecidos. Ver o estudo, ver Romanos, capítulo 9, versículo 18, nota sobre o endurecimento do coração. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Amém, irmãos? Vamos encerrar por aqui. Eu novamente reforço aos irmãos, né? Para que vocês, aquele que ainda não é inscrito no canal, que se inscrevam no canal, né? Ative o sininho para receber as notificações e dê o like, o ok ou o joinha, para que nós possamos cada vez mais e mais receber todo o bem do Senhor que Ele quer fazer a cada um de nós. Nossas vidas, nossos lares, em todas as nossas casas, toda a nossa família, né? Nosso trabalho, nossa empresa, nossos negócios, tudo passa a ser abençoado por Deus, vigiado por Deus, guardado por Deus, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo e ajudamos aquele que tem a sua vida entregue, né? Cada um ajuda da forma que pode, né? Mas é importante darmos as mãos e nos ajudarmos uns aos outros a ganhar almas por reino e glória do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém?